Só um minutinho, pessoal, que a gente já começa, tá? E Jennifer, seja bem-vinda. Sentimos sua falta na primeira parte da aula. Obrigada. É que eu também tô com uma pergunta para fazer para você. Pode fazer. Quanto tempo que demora, quanto tempo que dá para o sistema digestório fazer isso tudo? Isso tudo vai demorar do tipo de alimento que eu ingeri. Você já observou que tem alimento que parece que você fica lembrando dele o dia inteiro? Aham, Tem alimentos que são de difícil digestão, tá? tá. Depender também da quantidade de... Tem pessoas... A gente vai ver quando a pessoa retira a bile. Mas aí, no caso da pessoa que tira a bile especificamente, ela vai ter uma dificuldade para digerir coisas gordurosas, digerir lipídios. Então, a digestão de lipídios para essa pessoa vai ser mais lenta. Uhum, entendi. Então, essa parte de enzimas a gente viu. Então, vamos lá, Tavane. Vamos entender como funcionam as enzimas? Vamos pegar o exemplo da pizza. A pizza, ela é formada de um polissacarídeo. Poli, vários. Sacarídeo vem de sacarose, vários açúcares. Então, é o que eu tenho: 1, 2, 3, 4 açúcares. É um exemplo, tá? Não estou falando que a pizza é formada de 4 açúcares, é só um exemplo. Mas vamos supor que a pizza tenha essa molécula aqui dentro dela. Qual que é a função da enzima? Ela vai quebrar. Isso aqui, ó, simboliza, essa flecha simboliza a enzima. Só que ela não consegue quebrar tudo de uma vez. Primeira parte que ela vai fazer, ela vai quebrar essas 4 em 2 de 2. Vai transformar em um disacarídeo. De 2 sacarídeos. Aí vem outra enzima e vai quebrar esse disacarídeo. E vai formar um monossacarídeo, tá? Esse aqui é um exemplo da digestão de açúcares. E para os lipídios? Os lipídios também ocorrem da mesma forma. Eu tenho aqui em cima os lipídios complexos, que são os triglicerídeos. Para quem não sabe, a gordura, ela tem essa estrutura. Deixa eu só deixar a Thaís entrar. A gordura, ela vai ser uma cadeia carbônica com várias coisas penduradas nela, tá? Então, quando eu tenho a enzima quebrando a gordura, eu vou quebrar ela nos ácidos graxos. Aqui está escrito ácidos gordos, mas é um termo que a gente não usa, tá? A gente geralmente usa ácido graxo. E essa parte aqui grande forma um glicerol. Essa é a digestão das gorduras. Então, eu vou ter a enzima que vai fazer a quebra. Então, você tinha uma molécula grande de gordura e consegui transformar ela em várias moléculas pequenas. E a proteína? Proteína, gente, é uma das moléculas maiores que a gente tem, tá? Ela é formada por várias estruturas que são os aminoácidos, tá? Quando eu tenho a quebra de a enzima quebrando uma proteína, por exemplo, fui no churrasco, comi muita carne, como vai ser a digestão? Por que a carne, por exemplo, eu me sinto pesada, dá como se fosse uma ressaca no outro dia? Porque a digestão da proteína é difícil. Primeiro, eu vou quebrar essa proteína em aminoácidos, em peptídeos, perdão. Os peptídeos são cadeias menores de aminoácidos, tá vendo? Enquanto aqui eu tenho vários, aqui eu tenho... Isso aqui são peptídeos. Depois vem outra enzima para quebrar esses peptídeos e formar os aminoácidos. Então,
digestão, ela é um pouquinho mais difícil, tá? E ela demora um pouco mais. Por isso que a digestão de proteínas leva mais tempo. Então, a gente já viu que vai ter essa quebra, né? E como que ocorre a digestão, então? Começando pela boca. Eu vou ingerir o alimento. Primeira ação que eu vou ter, saliva. Na saliva, vocês sabem o que que eu tenho? Um dos sucos ácidos, ou não? Não, suco ácido fica lá no É estômago. só no estômago. Só no estômago. Na boca eu tenho a saliva. Na Mas não saliva, tem nenhuma parte ácida da saliva? oi? Não tem nenhuma parte ácida da saliva? Não significativa, Renata. Ah, sim. Não chega a alterar o pH e transformar o pH em um baixo pH da boca. Tem enzimas na saliva, não é? Isso. Você sabe Isso. qual que é o nome da enzima que vai ter lá na boca? Eu vou ter amilase. Então, Mas oi? não, é por causa que tem uns outros nomes também, que é parótidos, sublinguais e submandibulares. Se eu não estiver enganado. Isso. Não é essa? Mas isso são essas parótidas que você está falando, é o órgão que vai liberar a saliva. Eu estou Isso. falando o que contém dentro da saliva. A saliva é água e junto com essa água vai vir também essa enzima, a amilase, que vai quebrar açúcar, vai quebrar o amido. Então, toda vez que eu como alguma coisa que tem amido, a digestão dele já começa lá na boca, não precisa chegar no estômago. Vai começar lá na boca a digestão do amido. Além disso, que é a digestão química que está na saliva, eu tenho também ação mecânica, que são os dentes e a língua, que a gente aprendeu. Eu vou ter a mastigação e a salivação, e lá na boca eu já não tenho mais alimento. A gente não chama mais de alimento, a gente chama de bolo alimentar. Por quê? Porque junto com o alimento, que já está em vários pedacinhos pequenos, eu tenho enzimas ali. Então, eu chamo de bolo alimentar. Então, é isso aqui que vai acontecer. Ravane, volta fazendo favor, só para mim tirar um print da tela. Aí, obrigada. Deu certo. Estevam, você estava falando da parótida está aqui. A parótida está aqui, ó. Ela vai servir para soltar a saliva na boca. Mas na saliva eu tenho a amilase. Que é isso aqui, ó. A amilase, como é que ela faz? Ela pega o amido, quebra ele e transforma o amido em maltose. Então, é uma enzima digestiva que fica lá na boca, tá? Então, o bolo alimentar, ele é empurrado através dos movimentos peristálticos, empurrado pelo esôfago, aqui ele sai da boca, vem aqui, esse aqui é o bolo alimentar, tá? Vai sendo empurrado e passa pelo esôfago. Qual é a função do esôfago? Ele tem uma ação simplesmente mecânica, tá? É um canal de ligação da boca com o estômago. E vai tendo os movimentos peristálticos para levar o bolo alimentar até aqui embaixo. Chegou no estômago. Olha que gracinha que é nosso estômago. Ele é cheio de vilosidades. O que é vilosidades? Essas ondinhas que vocês estão vendo aí na imagem, tá? E aqui, o pilório, aqui, ó, que o Estevão tinha perguntado. Vai ser essa glândula, esse esfíncter, que tem entre o estômago e o intestino. Vai estar aqui, ó, essa glândula. Porque para o estômago fazer os movimentos peristálticos, apertar, soltar, apertar, soltar, apertar, soltar, tem que estar fechado em cima e embaixo, não é?
Senão vai vazar. E não pode ficar vazando também o alimento para o intestino. Então, tem que estar fechado as duas extremidades, tá? Então, chegou o bolo alimentar no estômago. Vão ocorrer os movimentos peristálticos, que vai ser uma ação digestiva mecânica, que é esse apertar e soltar, apertar e soltar. E eu vou ter o suco gástrico. O que é o suco gástrico? Ácido clorídrico mais várias enzimas. Essas Essa parte é várias interessante. enzimas vão começar a quebrar. Vão quebrar proteína, vão quebrar gordura, vão quebrar vários e vários alimentos que estão presentes ali, tá? Nesse ponto, o esfíncter pilórico, que é aquele que liga o estômago no intestino, está fechado. O estômago está lá, bateu, deu tempo das enzimas fazerem a atividade dela. O esfíncter pilórico, ele abre e libera. Aqui eu já não chamo mais de bolo alimentar, eu chamo de quimo, que já é quase, aquele bolo alimentar com mais enzimas ainda, e agora ele é extremamente ácido, ele está com um pH em torno de 1, tá? Então, aqui é a mesma coisa. E quais são as enzimas que eu tenho no estômago? Uma dessas enzimas são as proteases. Então, eu vou ter quebra de proteína. No estômago, as proteínas se transformam em peptídeos. E eu vou ter também as lipases, que vão transformar as gorduras, vai quebrar a gordura, né? Os triglicerídeos em glicerol e os ácidos graxos. Pode perguntar, Estevam. Eu tenho duas perguntas. Pode perguntar. Uma é como que é feita a digestão do leite, por causa que também tem proteína, se é mais difícil. E outra é como é que não queima o estômago desse ácido, se tem alguma coisa que protege. Sim, a gente tem a proteção do estômago. Tanto é que, por algum motivo, seja por medicamentos, ou seja pelo próprio estresse que diminui essa proteção que nós temos no estômago, forma-se úlceras, que são as gastrites. As gastrites é quando essa proteção que eu tenho no estômago, por algum motivo, ela falha e machuca a parede do estômago. Aí o suco ácido, o suco gástrico, entra em contato com a pele do estômago, queima, forma uma ferida, aí eu tenho a gastrite, tá? E a primeira pergunta, digestão do leite. Eu tenho açúcares e tenho proteína. O leite foi digerido. A partir do momento que eu já tenho a quebra dele em moléculas menores, normal. O que for proteína, eles estão juntos numa solução homogênea, mas eles não são integrados. Eu tenho proteína dissolvida e eu tenho açúcar dissolvido. Cada um vai seguir a sua digestão. A enzima, ela é extremamente seletiva. Ela só vai quebrar proteína onde for proteína e só vai quebrar glicose onde tiver açúcar. Respondi a sua pergunta? Respondeu sim. Então, isso aqui, gente, quebra de proteína em peptídeo e a quebra de gordura, aqui a gordura totalmente, vai ocorrer no estômago. Aí a gente chega no intestino. Como que o intestino ele é constituído? A gente viu que eu tenho intestino delgado e intestino grosso, né? Tenho duodeno e tudo mais. Um intestino, ele se conecta com o outro, tá? Eles têm, se eu for ampliar, por exemplo, o intestino delgado, onde ele se junta com o intestino grosso, eu vou ter esse tipo de junção aqui, tá? Então, o intestino delgado, ele vai esvaziar no intestino grosso. É um mecanismo de passagem, como se fossem vários canos interligados. E quando o alimento chega no intestino,
eu vou ter essa linda vesícula entrando em ação. Olha como ela é bonitinha, gente. Toda verde, pequenininha. E é uma dor insuportável. Ah, Renata, pelo visto, já tirou. Não, ainda não. Ainda não? Não. Então, gente, vesícula biliar produz bile. O que é a bile? A bile ela é um grande concentrado de enzimas, tá? Vai ter a função de digerir a gordura e emulsificar a gordura. O que é emulsificar a gordura? Vocês já pegaram um prato de cozinha sujo com gordura de vaca, gordura, aquela gordura dura? Se você tentar lavar, não lava, né? O que você tem que fazer? Você tem que pegar o detergente, espalhar, fazer uma espuma, e aquela espuma você vê que ela é diferente de uma espuma normal sem gordura. Lava o prato, ainda assim fica gorduroso, não fica? E depois você lava de novo. Essa primeira ação, você está emulsificando a gordura. Você está deixando a gordura mais fácil da água entrar em contato. Porque a água e a gordura não misturam, né? Quando eu emulsifico a gordura, eu faço com que a água consiga ter alguma ação sobre a gordura, tá? E a bile produz isso, um emulsificante de gordura. Olha que belezinha. E ela vai soltar lá na primeira parte do intestino delgado. Assim que chegou o produto do estômago, a bile libera o seu produto. Porque eu tive a quebra de gordura, mas eu ainda tenho aqui os ácidos graxos. Esses quadradinhos estão lá. Eu preciso emulsificar eles. Eu preciso fazer com que essa gordura consiga ser jogada fora do organismo. E é a bile que faz isso. Por isso, quando eu tenho pacientes que falam assim, menina, tudo me faz mal. Eu como carne, me faz mal. Eu como pastel, me faz mal. Como gordura, qualquer tipo de gordura. Carne, que é um pouco mais gordurosa, me faz mal. Nem leite não dá para tomar. Nem leite, Renata? Não, não dá. Tenta Creme de tomar leite, tudo derivado ao leite, assim, muito gordura. Nossa, eu vejo Deus às vezes. Aí, no seu caso, tem que ver se você está com problema na bile ou se Não, você eu está tenho com que algum... operar mesmo, eu tenho pedra na vesícula. Ah, não, então no seu caso é a bile. Talvez se você tomasse um leite desnatado, você não estaria tão Ele é mal. menos forte, ele é menos gorduroso. Exatamente. Por quê? Quando eu tenho esse paciente que tudo que ele come faz mal, você começa a prestar atenção, são tudo coisas gordurosas. Às vezes ele está com um problema na vesícula. Só que eu não como carne fez um ano, né? Eu virei vegetariana. Ah, tá. Mas às vezes até carne, porque tem carne que tem muita gordura, né? Então Tem. ela não também. Mas a vesícula ela vai ter essa função. Ela é muito importante. Eu consigo viver sem a vesícula? Tem. A Renata, por exemplo, está em vias de tirar a vesícula. Muita gente tira. E pode tirar, não tem problema. Porém, a pessoa que tira a vesícula, ela tem que passar por uma reeducação alimentar. Ela precisa ter consciência que o organismo dela não vai digerir gordura igual uma pessoa normal. Não vai comer tudo que ela comia antes. Não vai conseguir. Janete, você quer fazer uma pergunta? Só ativa seu microfone, por favor. Clica na telinha do celular e embaixo está o microfone. Isso, pode falar. Tem um mês e pouco que eu tirei a minha vesícula. A pedra no vesícula. Olha, e como é que está a sua alimentação? Tem vezes que eu sinto dor no estômago. Aí o estômago ainda fica ruim ainda um pouco. Mas só que a dor que eu sentia, não sinto mais não. Uhum. Mas você vai ter isso, então, essa é uma aula para você, Janete. Ó, pastel, sorvete, muito chocolate. O dia que você comer, você vai passar mal. Por quê? Você vai ter dificuldade de digerir esse tipo de alimento. Tá? É aquela coisa que você vai comer e vai ficar lembrando um dia, 2 dias, porque não faz a Não é digestão. nem só o pastel, é a fritura em si. A fritura em si, tudo que tem gordura.
tá? Então, você vai ver, chocolate, por exemplo. Chocolate vai te fazer mal. Por quê? Porque tem gordura. Ótima pergunta, Júlia. A Júlia está perguntando, professor, e quando a gente vomita, que o médico fala que a gente vomita bile, o que acontece? Quando você vomita, qual que é o princípio do vômito? Até você vomitar verde, a bile. Você vomita Beleza. verde. Então, o que é o vômito? O movimento peristáltico, ele é sempre de cima para baixo. Quando você vomita, o movimento é ao contrário. É de baixo para cima, tá? É um movimento peristáltico invertido. É o que faz você vomitar. Então, você começa a vomitar. Vomita, vomita, vomita. Esvaziou o estômago. Mas o movimento peristáltico não parou. Ele começa, quando você vomita a bile, quer dizer que você está começando a vomitar o que está no seu intestino. Porque a bile, ela só solta o conteúdo dela lá no comecinho do intestino delgado. Então, você fala assim, nossa, vomitei a bile. Quer dizer que você já não tem mais nada no estômago para vomitar, e ele está trazendo coisa lá do seu intestino para você vomitar. É onde até é perigoso machucar a garganta, que você fica forçando o vômito. Fica. E pensa, o tanto que é triste quando você vomita a bile, porque primeiro você vomitou tudo que é ácido. Então, Nossa, é um machucou gosto com horrível. ácido clorídrico. Chega lá no estômago, chega no intestino, pH que era 1 vai para 13. Então, agora você começa a vomitar coisa básica e machuca de outro jeito. Machuca mesmo, fica dolorido um tempo por conta disso. Mas não tem problema. Falar assim, nossa, vou perder a minha bile porque eu estou vomitando. Não, você só está vomitando conteúdo que ela liberou no intestino. Não tem outros problemas além desse. Então, isso aqui, ó, é a função da bile. A bile, ela não vai possuir enzimas, tá? A principal função dela vai ser emulsificar a gordura. Ela vai neutralizar a acidez que veio lá do estômago e vai permitir que as enzimas que tenham no intestino funcionem. Então, aqui eu tenho a gordura com a bile. Olha lá o que ela faz. Ela começa a formar gotículas, como se ela fizesse uma espuma mesmo, tá? Então, vamos lá. Continuando o nosso processo digestivo. Eu tinha o quimo, né? O quimo chegou aqui, saiu do estômago, foi para o intestino. No intestino, eu vou ter a ação da bile, que é uma ação química de emulsificar a gordura. O que mais que libera lá? Ó, eu tenho aqui em verde a bile liberando, a vesícula biliar liberando a bile aqui no intestino. Quem está aqui também? O pâncreas. O pâncreas vai liberar outras enzimas aqui também no intestino, tá? Tudo isso somado ao movimento peristáltico, que é uma ação mecânica, eu vou ter a formação do quilo, que é mais quebradinho ainda. Então, você vê, ó, isso aqui que a gente está vendo é uma molécula de gordura. Com a ação da bile, olha só o que acontece com ela, tá vendo? Ela começa a despedaçar. Aqui eu tenho uma parte, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Ele começa a ir quebrando a gordura, tá? Então, vamos lá. No intestino delgado, o que vai acontecer? Eu tenho todas essas enzimas. O que não quebrou no intestino, o que não quebrou no estômago, agora no intestino tem que quebrar. Então, eu tenho amilases, proteases. Vânia, isso aí é tudo enzimas? Enzimas? São todas enzimas. Ó, tudo termina com ase, ó. Amilase, qual que é o objetivo da amilase? Transformar a amida em maltose. E a maltase transforma a maltose em glicose. A protease transforma a proteína em peptídeos. A peptidase transforma peptídeos em aminoácidos. E a lipase quebra os lipídios, que são as gorduras, em glicerol e ácidos graxos.
Então, tudo isso vai acontecer aonde? No meu intestino delgado. Então, esse aqui é um resumão do que acontece e do nome que cada um recebe. Eu como o alimento, chegou na boca com a mastigação e a saliva, ele se transforma em bolo alimentar, vai passar por movimentos peristálticos no esôfago, chega no estômago, em contato com o suco gástrico, mais os movimentos peristálticos, tem a formação do quimo. O quimo vai para o intestino delgado, onde tem a liberação do suco pancreático, da bile e do próprio suco intestinal, mais os movimentos peristálticos, eu tenho a formação do quilo. Lembrando que tudo que está em azul é uma ação química. Eu tenho enzimas em todas essas partes em azul. Então, eu tenho enzima na saliva, eu tenho enzima no suco gástrico, no suco pancreático, na bile e no suco intestinal. Certo? E o resto em vermelho, ação mecânica. Primeiro a mastigação, depois é tudo movimento peristáltico. Isso aqui é uma outra forma da gente entender onde que ocorre cada uma das quebras, tá? Na boca, eu vou ter só a amilase, a quebra do amido em maltose. No estômago, eu vou ter apenas as lipases e a quebra dos peptídeos, as proteases, que vai transformar proteína em peptídeo. Lá no intestino, aí é quebra geral, tá? Tem amilase, maltase, protease, peptidase e lipase. Tem que quebrar tudo que não quebrou no resto do trajeto, tem que quebrar no intestino, tá? E essa aqui, nós falamos depois várias imagens da mesma coisa. Aqui eu coloquei só para a gente ver o quê? As mudanças de pH, tá? Então, na boca, meu pH é em torno de 6 a 7, é um pH considerado neutro. No estômago, pH em torno de 1 até 3,5, é um pH ácido. E no estômago, no intestino, eu vou ter um pH básico em torno de 7,5 e 8,5, tá? E algo que a gente não mencionou, vitaminas e sais minerais. A gente precisa, não precisa? Elas vão ter que entrar no nosso organismo, não tem? Elas vão entrar lá no finalzinho, tá? As vitaminas e sais minerais, a partir do momento que o alimento foi fragmentado, está bem digerido, as vitaminas e sais minerais, elas já entram lá no intestino, tá? Então, o que é o intestino? Principalmente o intestino delgado. Vai ser o final da digestão. No intestino delgado, eu vou ter os nutrientes simples, água, minerais, glicose, os ácidos graxos, aminoácidos e as vitaminas, tá? Lembrar, algumas moléculas não são digeridas. Exemplo, celulose, papel. Se eu comer isso aqui, vai sair do mesmo jeito, vai sair celulose. Meu organismo não absorve, tá? Mas todos esses outros aqui, a água, sais minerais, glicose e tal, tudo vai ser absorvido, tá? Consigo tirar? E o intestino delgado, como que ele é formado, gente? Intestino, a gente tem uma visão que ele é lisinho, né? Mas ele não é. Ele tem vilosidades. O que são essas vilosidades intestinais? São esses morrinhos que a gente tem lá no intestino. Ele é muito, muito, muito importante. Porque se eu não tivesse essas vilosidades, eu não ia conseguir absorver os nutrientes. Então, doenças como doença de Crohn vai ferindo essas vilosidades, vai se tornando um intestino reto. Aí eu tenho prejuízo da absorção de nutrientes, tá? Olha aqui, isso aqui é uma foto de um microscópio, tá?
do intestino. Então, aqui eu tenho a parede do intestino, e esse aqui em roxo mais escuro são as vilosidades, tá? E vocês estão vendo que tem tipo de uns pelinhos aqui? Eles ainda vão ajudar mais ainda na absorção. Tá? Aumenta a superfície do intestino para eu conseguir absorver mais nutrientes. Olha aqui uma foto. Então, em cada uma dessas vilosidades, o que eu tenho? Um capilar, olha que beleza. Então, em cada um desses morrinhos, eu tenho um capilar. Então, o intestino, ele é muito vascularizado. Tem muito sangue no intestino, tá? E ele vai conseguir absorver esses nutrientes. Pode falar, Karina. No intestino delgado, os movimentos peristálticos também são presentes. Sim. Movimento peristáltico a partir da boca até no ânus externo. Ok. Tudo. Ele que empurra. Como é que é? Do intestino até a boca, o que que empurra? Da boca até lá no ânus são os movimentos peristálticos que movimenta, que faz o alimento passar. Ah, entendi. É igual aquelas ondas que tinha em jogo de futebol, que um começa, o outro vai e volta. É aquilo ali, os movimentos peristálticos. Tem que ser coordenados, tá? Então, olha lá, eu tenho aqui uma vilosidade, tá vendo? Um morrinho do intestino. Aqui eu tenho um capilar. Por que eu tenho um capilar em cada morrinho desse? Para eu conseguir absorver os ácidos graxos, o glicerol, as vitaminas que são lipossolúveis. Quais são as vitaminas lipossolúveis? Vitaminas lipossolúveis, vitaminas que eu dependo de gordura para absorver. A, B, E e K. São vitaminas lipossolúveis. Então, eu só vou conseguir absorver essas vitaminas se a minha alimentação tiver gordura. Adianta eu tomar a vitamina D de manhã junto com o café da manhã? Não adianta, meu organismo não absorve. Eu preciso de tomar vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina K, sempre no almoço ou na janta. Eu preciso de alimentos gordurosos, senão eu não vou absorver essas vitaminas, tá? Não esquece, a DEC. A DEC são vitaminas lipossolúveis. Eu preciso. Tá? O que mais que vai ser absorvido nessas microvelocidades? Os aminoácidos, os monossacarídeos. O que são os monossacarídeos? Glicose e outros açúcares menores. Sais minerais, vitaminas e água. A água também é absorvida. O que acontece quando a gente está com diarreia? Eu não estou tendo absorção da água, tá? Então, se eu não tenho absorção de água, minhas fezes ficam líquidas. Depois nós temos intestino grosso. Qual que é a função do intestino grosso? As substâncias que não foram... Você quer que volte? Então, as substâncias que não foram digeridas, elas vão passar para o intestino grosso, vão ser misturadas com água
E às vezes alguns sais minerais, alguma vitamininha que escapou, no intestino grosso também é para ter absorção, tá? E por fim, o fim de tudo que a gente come, que é ir para o banheiro, eliminação das fezes, tá? Então, nós temos aqui, gente, se for para vocês guardarem alguma coisa dessa aula, guardem essa imagem, tá? O que ela mostra aqui? Resumo de tudo que a gente falou. Aqui eu tenho os órgãos anexos. Só um minutinho que a nossa aula vai cair, pessoal, em menos de 3 minutos. Então, como isso aqui vai tomar tempo, eu vou encerrar agora e a gente já volta para eu não parar no meio da explicação, tá?